médicos veterinários de toda a região sudoeste participaram do Fórum Regional de Saúde Animal. A iniciativa foi promovida pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. No auditório da UniOeste Campus Francisco Beltrão, o público pôde saber mais sobre as medidas e protocolos de controle de saúde animal e quais riscos sanitários o estado pode enfrentar. Entre as principais doenças em que o Paraná permanece em vigília estão a influenza aviária, a peste suína e a febre aftosa, argumenta o gerente estadual de saúde animal da ADAPAR. Hoje eu falei bastante de influenza aviária, que é uma doença que ocorre no mundo inteiro. Nós aqui da América do Sul nós não tivemos a doença até hoje, não houve a ocorrência. Mas a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos com vários casos lá acontecendo ao longo desses últimos anos, com dificuldade de controlar a doença. A gente vê, por exemplo, a peste suína africana, que tivemos casos recentes no ano passado na República Dominicana, no Haiti, que são países próximos aqui da América do Sul e que nós aqui do Paraná nós teríamos muito a perder com a entrada dessas doenças, né? Como a gente tem uma grande produção de aves, uma grande produção de suínos, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, todo esforço que a gente puder fazer para evitar a introdução dessa doença, ela é sempre bem-vinda. O Paraná é um dos maiores produtores de proteína de origem animal do Brasil. E o Sudoeste tem uma importância muito grande nessa produção e a gente não pode correr o risco de ter uma doença de alto impacto, tanto na saúde animal, saúde humana, economia, acontecendo principalmente aqui no Sudoeste. Então a gente reforça essa necessidade, né, de prevenção, de vigilância, detecção precoce, realmente para manter a sanidade como ela está hoje, numa situação confortável, onde o Paraná vem atraindo investimentos de outras indústrias de outros estados. A gente vem exportando os nossos produtos para o mundo inteiro, cada vez mais alcançando outros mercados. E a gente precisa manter isso, né? Aumentar a nossa economia, gerar empregos, renda no campo. No final, esse é o objetivo da ADAPAR em manter a sanidade do estado. O Paraná é um dos maiores produtores de alimentos e vem ampliando seu mercado de exportação graças a seu status de sanidade positivo, que vem sendo monitorado constantemente. Hoje, com relação à barreira sanitária, a gente tem a questão sanitária, das doenças em si, né? Hoje, o Paraná alcança hoje bons mercados exatamente porque não tem essas doenças de alto impacto. Tem a questão ambiental, questão de bem-estar animal, de resíduos de medicamentos. Tudo isso está sendo trabalhado junto com a cadeia, junto com o setor, exatamente para a gente atender esses protocolos, atender esses mercados. Mas a questão sanitária é talvez a que mais preocupa, no sentido de serem difíceis de serem resolvidas, caso a gente tenha. Então a gente vem controlando isso, vem intensificando o nosso trabalho na fiscalização, principalmente aqui na região de fronteira. A gente vem fiscalizando muito as divisas, os portos, aeroportos, exatamente com essa intenção de evitar a introdução da doença. E aquelas doenças que a gente tem aqui de forma endêmica, como brucelose, tuberculose, trabalhar para baixar a prevalência, a gente chegar numa situação confortável, quem sabe um dia, de não ter mais essas doenças aqui no Paraná. Os impactos econômicos são muito grandes, né? A gente teve, por exemplo, em 2006, quando nós tivemos foco de febre aftosa aqui no Paraná, nós tivemos uma redução nas exportações em 80% das exportações da carne suína da noite para o dia. Então hoje a gente não pode nem imaginar isso, né? Já que a gente está com um alto custo de produção na cadeia suína, por exemplo, uma doença como essa quebraria muitos produtores, sem dúvida nenhuma, produtores, indústrias. Então não dá nem para imaginar uma doença dessa hoje, onde a suinocultura vem conquistando aí agora, com essa certificação recente de área livre sem vacinação, vem conquistando novos mercados, vem ampliando seus negócios aqui no Paraná. A gente tem que realmente manter essa situação para que isso chegue numa situação parecida com a avicultura, onde já alcançamos mais de 160 países os produtos aqui paranaenses. Na cadeia produtiva de suínos, a principal doença que preocupa os órgãos de vigilância é a peste suína africana, explica o coordenador de sanidade da ADAPAR. Antes de mais nada, é importante a gente lembrar que o Paraná é um grande produtor de suínos, né? E essa atividade para o agronegócio paranaense é muito importante. Haja vista que nós somos o segundo maior produtor do país, né? E isso, de forma muito marcante, ela traz divisas para o nosso estado. E riscos sanitários realmente são riscos que a gente pode realmente inviabilizar ou piorar muito a situação da atividade
nas propriedades. Então é importante que os nossos técnicos, né, os técnicos que atendem o suinocultor e até mesmo os suinocultores, tenham em mente que é importante saber, pelo menos, ter uma suspeita de uma doença, de risco sanitário, chamar o técnico e sensibilizar e notificar a defesa sanitária animal, né? Porque quanto mais cedo se é diagnosticado, mais cedo se consegue combater essa doença e erradicar ela da região, né? E o maior risco que a gente tem hoje, e está no continente americano, é a peste suína africana. Ela é uma doença considerada exótica no país, né? E ela realmente salta os olhos quanto aos cuidados, né? O principal é o controle de fluxo de pessoas e de produtos de origem animal, que pode trazer essa doença para cá. Então é importante que o suinocultor, quem tem suinocultura, não dê, por exemplo, lavagem para os seus animais, né? Principalmente lavagem de produtos de origem animal, né? De restos alimentícios humanos, né? Remanescentes alimentares, né? Que a gente fala. E outras doenças também. A peste suína clássica, que ela é uma doença irmã da peste suína africana, a gente tem no território nacional, mas é só lá no Nordeste e Norte. E então ela também, esses cuidados são importantes. A biosseguridade, né, que tem uma legislação, o Paraná foi o primeiro a implantar a biosseguridade, ela é uma legislação que os suinocultores têm que implantar, que são nada mais são medidas, né, físicas e de procedimento para evitar a entrada de doenças em suas granjas. Então é importante que o suinocultor se atualize e atenda essa legislação, né, é a portaria 265 de 2018, que vem para tentar blindar a suinocultura do Paraná, que tem crescido muito, principalmente com o novo status da livre de febre aftosa sem vacinação. A cadeia que mais vai ser beneficiada em termos de exportação e vantagens em termos de ganho com esse status é a suinocultura. Então a suinocultura ela tem que trabalhar com essa biosseguridade, que já está comprovado cientificamente que granjas com maior níveis de biosseguridade realmente a doença não entra, seja ela de qualquer ordem. Então é importante que o nosso suinocultor tenha isso em mente e adeque a sua granja a essa portaria. Atualmente, existem protocolos sanitários para evitar a propagação de doenças no rebanho. No caso dos suinocultores, é fundamental que sigam rigidamente as regras da Portaria de Biosseguridade 265. A Portaria de Biosseguridade, né, a 265, ela trabalha principalmente com questões estruturais. Então a cerca ela é muito marcante, é importante que a propriedade tenha uma cerca para que não entre qualquer animal de risco conhecido entrar na granja, né? E também entrada única sempre, né? Que não tenha várias entradas, que automóveis, caminhões que entrem tem que passar por uma barreira sanitária, que passe por uma desinfecção. Então tudo isso são medidas né, controle de entrada, né, vestiário. Então tudo isso são medidas que visam a dificultar a entrada de doenças na granja. E quem ganha com isso é o próprio produtor. O produtor ele deixa de gastar com medicação, com custos veterinários, né, tem melhor ganho de rendimentos ou técnico da criação. Então, evitar doenças é pensar em ter dinheiro no bolso. Esse é um retorno direto. Sem contar que quando é uma doença de alto impacto, na realidade pode até inviabilizar toda a atividade de uma região inteira, né? Hoje o Paraná ele goza da melhor situação sanitária de status sanitário livre de peste suína clássica, né? Ele tem um reconhecimento inseparável de todo o resto do país, então é uma situação mais privilegiada. Isso é um trabalho que vem trabalhando, né, e é produto do esforço da suinocultura e dos serviços oficiais e da cadeia da suinocultura organizada como um todo, né? Então isso é um ganho, é muito importante. Esse status é o melhor status do mundo, então está de igual para igual com os Estados Unidos, Europa, Austrália, e a gente tem que eventos como esse
vem para reforçar isso aos técnicos e manter essa vigilância, né, esse cuidado com a notificação, os veterinários, os técnicos que estão à frente, de frente a frente com o produtor, tem essa acessibilidade de quando tem uma suspeita, notificar o serviço oficial, no caso a ADAPAR, para a gente ir lá e descartar ou fundamentar uma suspeita de uma doença de alto impacto. Neste ano, a ADAPAR do Sudoeste apontou um baixo índice de vacinação do rebanho para brucelose e tuberculose. Apenas 50% das propriedades rurais vacinaram os animais. Outro dado que chama atenção é que apenas 75% das propriedades fizeram a atualização do cadastro de animais. A intenção é chegar a 100% para ambas as campanhas e assim evitar a presença de doenças e manter o controle de sanidade e quantidade de animais no estado. A gente chama os produtores rurais que estão nos ouvindo, principalmente, que nos atendam com relação às campanhas de atualização de rebanho que a gente faz sempre nos meses de maio e junho. Nós fizemos esse ano, vai ter outra no ano que vem, que mantenham seus cadastros em dia, que movimentem seus animais com a guia de trânsito animal. Isso ajuda a todo esse processo que eu estou dizendo aqui, né? Essa informação é que nos auxilia na prevenção das doenças aqui no estado do Paraná e manter a sanidade, que é o que é hoje um dos maiores ativos que nós temos aqui do Paraná.